e o assunto é crise, né, na Europa, né, crise europeia. Bom, a gente viu algumas características da zona do euro, isso é importante para a gente entender os contornos dessa crise. Essa crise tem, obviamente, algumas origens, ela é uma crise ampla, mas ela tem principalmente uma questão, algumas causas específicas em relação ao manejo econômico dos estados e ao crescimento e ao problema de alguns estados em equilibrar seus gastos públicos. Então, no plano econômico mundial, o ano de 2011 foi marcado pela crise econômica da União Europeia. Em função da globalização econômica que vivemos na atualidade, a crise se espalhou pelos 4 cantos do mundo, derrubando os índices das bolsas de valores e criando um clima de pessimismo na esfera econômica mundial. É importante que a gente entenda isso a partir desse momento, porque a gente vai estudar daqui a pouco uma outra crise que também vai influenciar o processo de crise europeia, que foi a crise de 2008 dos Estados Unidos. Juntando a crise de 2008 dos Estados Unidos e a crise de 2011 da Europa, a gente tem um cenário bastante pessimista. Nenhuma das economias conseguiu se recuperar integralmente. Isso vai afetar as economias do mundo. Então a gente teve, durante um tempo, algumas economias que se desenvolviam, principalmente as economias do BRICS, né, que eram aqueles países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora a gente tem um processo de expansão até para esses países, de desaceleração econômica, inclusive nesses países. Então a gente vive um processo aí de desaceleração econômica e de pessimismo mundial. Os indicadores têm melhorado no ano de 2015, não tem uma grande melhoria prevista, então os grandes analistas de mercado não acreditam que a gente vai ter uma melhora muito significativa, mas algumas economias já estão mostrando a sua recuperação. O problema é que essa recuperação não vem acompanhada de melhorias sociais e a Europa, inclusive, em função dessa crise, tem vivido graves problemas sociais em relação à sua população, que tem ficado desempregada, que tem tido pouco acesso aos serviços. Inclusive, a Europa, que é conhecida por promover o que a gente chama de política do bem-estar social, que significa oferecer à população um apoio do governo, né, um suporte do governo. Essa população está começando a ver os seus direitos sendo retirados, reduzidos. Então, a gente tem uma série de manifestações que estão espalhando pela Europa, na França, na Inglaterra, pela luta da manutenção dos seus direitos, e isso tem mostrado um problema de grande instabilidade. Só para a gente ter noção aí como é que está a situação, a Espanha, que é um dos países mais afetados pela crise, tem indicadores de desemprego que chegam perto aos 25%, aos 20 e poucos por cento. E quando você vai colocar isso para a população jovem, né, a população que está conseguindo o primeiro emprego, isso pode chegar a 52%, o que significa que metade da população jovem está desempregada. Então, numa sala de aula, por exemplo, com alunos formados, metade já não vai conseguir emprego. Então, é um alto índice de desemprego. Para a gente comparar com o Brasil no ano de 2014, o índice de desemprego chegou a 4%. Então, de 20% para 4% é uma grande diferença. Então, a gente tem crises econômicas muito sérias na Europa. Então, a gente tem que entender quais são as causas dessa crise. Então, causas da crise: endividamento público elevado, principalmente por países como Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. A gente chama esses países, eles têm uma sigla específica para esses países, que é PIGS. Por que tem essa sigla aqui específica? Porque é uma sigla em inglês que vai remeter a todos esses países. Então, Portugal, Irlanda, Grécia, tem um I a mais aqui, perdão. Portugal, Irlanda, né, Grécia e Espanha, que em inglês é Spain, então não tem o E, então por isso PIGS. PIGS em inglês significa porco. Então, muitos desses países aqui são acusados de serem a grande causa do rompimento mesmo da economia, do equilíbrio europeu, porque gastaram muito. Principalmente a Grécia vive um momento muito delicado, né, de crise econômica, de instabilidade, de incapacidade de quitar as suas dívidas, de falta de credibilidade política, né? Então esses países estão vendo um problema muito sério. A falta de coordenação política da União Europeia para resolver as questões de endividamento público nos países do bloco. Existe uma tensão também, porque países como a Alemanha e a França, que são economias que a Alemanha, inclusive, é a economia que ainda
se desenvolva, né, ainda consegue manter índice de crescimento, ela apoia políticas de redução, políticas impopulares, políticas de diminuição mesmo do processo, né, de endividamento. O problema é que o endividamento público ele é respondido com política de restrição de gastos, de cortes públicos. O problema é que a falta de injeção de dinheiro na economia por parte do Estado também acaba gerando uma série de problemas, aumentando os índices de desemprego, diminuindo a assistência social, então obviamente cria um problema político, mas também cria um problema econômico, uma vez que a população não tem mais acesso, diminui seu acesso ao consumo, e com a diminuição do consumo, a máquina econômica também diminui. Então, essa é uma questão que a gente pode observar especificamente aqui. E aqui, comparando especificamente, a gente entendeu as causas da crise europeia, a gente viu a importância de países como o PIG, né, os países do PIG, que vão levar a economia um pouco ladeira abaixo, a própria entrada de países com economias muito diferentes. A União Europeia tem países que têm economias muito diferentes, então a gente pode ver economias do leste europeu que são muito pouco desenvolvidas, ao lado da Alemanha, que tem a maior indústria, tem a maior indústria do mundo. Então você tem problemas aí nessa integração, né? Existe uma falta de regulação nesse processo de integração. Isso vai obviamente deflagrar uma série de crises. A Grécia agora está vendo um problema muito sério, e a Portugal também tem um índice de crescimento muito baixo, e a Espanha, como a gente viu, também tem o seu problema grave aí de falta de desenvolvimento econômico e de pessimismo. E agora a gente, como falou da questão de 2008, a gente viu que existe uma ligação nisso. Qual é a ligação? A economia do mundo é globalizada, e principalmente quando a gente está falando de Europa, Estados Unidos e Japão, a gente está falando de polos de integração econômica muito intensos, né? Países que comercializam, que têm o seu mercado financeiro integrado. Então a crise de um país muito integrado, ele vai gerar um processo em cadeia. Então também vai ter um eco na questão europeia, do mesmo jeito que a crise europeia também tem uma repercussão na questão dos Estados Unidos. Então, para a gente entender um pouco mais como foi a crise de 2008, que é uma crise muito importante, que é muito cobrada, porque ela é um marco. Muitas pessoas comparam a crise de 2008 com a crise de 29, que foi uma grande crise neoliberal, uma grande crise liberal, perdão, que aconteceu, que vai levar uma grande depressão dos Estados Unidos. E uma curiosidade sobre esse fato é que a crise de 29 ela vai acontecer em 29, e a década de 30 é uma década de muita melancolia nos Estados Unidos, porque você tem uma grande crise econômica, né? A população vive recessão, então é um grande problema. Então, os anos 20 era uma euforia de consumo, os anos 30 era um problema seríssimo. Então, vários personagens melancólicos vão ser criados nesse intermeio. Inclusive o Batman, que ele se veste de negro, ele é triste, ele é órfão, ele carrega uma grande tristeza, ele é mais obscuro. Essas características do Batman são características que vão retratar um momento de muita tristeza, de muita tensão, né? Diferente do Super-Homem, que é muito mais solar, é muito mais usa as cores da bandeira, né? Tem muito mais euforia. Bom, essa é uma curiosidade da crise de 29, e agora voltando a 2008. Em 2008, a gente tem um processo que começa muito por uma questão imobiliária, né? Uma crise que se inicia no setor imobiliário. Vamos lá. Imóveis valorizados. Com lucros baixos, o crédito fato, os preços dos imóveis nos Estados Unidos tiveram uma forte valorização. Então, um processo de crescimento e de inchaço da valorização dos imóveis. Então, na verdade, existe uma cobrança acima do valor real dos imóveis. Uma coisa que tem acontecido muito no Brasil, especialmente nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, que é uma bolha imobiliária. As casas, né, os imóveis estão sendo supervalorizados de uma forma muito acelerada. Por que isso acontece? Porque a população com maior poder de consumo e com os juros mais baixos e com acesso ao crédito pode pagar mais. Então, isso faz com que o valor do imóvel também aumente. 2. Títulos lastreados. Para captar o dinheiro, os bancos criaram instrumentos financeiros complexos, que são chamados de títulos lastreados. Então, os bancos eles vão acabar criando um mecanismo aí de lucrar com esses empréstimos, né? Então, o mecanismo complexo, o que a gente precisa entender é que o banco ele acaba lucrando com esse empréstimo, uma vez que ele troca o valor do imóvel por um valor de dívida, né? E os outros investidores acabam investindo nisso. Então, eles acabam espalhando esse processo de
de compra no sistema bancário. Juros altos e queda dos preços. A taxa de juros começaram a subir para combater a inflação, que é um mecanismo que sempre vai existir. Se você tem inflação muito alta, é porque as pessoas estão comprando muito, né? Entre outras coisas, né? Porque o acesso ao crédito é muito alto. Então você aumenta os juros, é mais difícil as pessoas comprarem, vão comprar menos. Se elas compram menos, os preços caem pela lei da oferta e da demanda. Tem menos gente que pode comprar. Começam a subir e para combater a inflação, enquanto os preços dos imóveis passam a cair, fazendo com que a mensalidade da casa própria ficasse mais cara e a inadimplência disparou. Porque se você compra um imóvel que vale, vamos dar aqui, ele vale $500, você paga 1.000 e aí depois ele volta a custar $500, você ainda está pagando 1.000. E aí o usuário fala, não vou pagar. Né? Aí a inadimplência começa a aumentar. E aí os bancos que tinham criado esses empréstimos em cima desses títulos lastreados, né, eles vão começar a quebrar. Então, perda dos bancos, além dos prejuízos com a inadimplência, os bancos tiveram fortes perdas nos títulos, porque aí a inadimplência aumenta e o valor dos títulos também cai. Os bancos, os bancos, né, com maiores problemas, se viram à beira da falência e pediram ajuda ao governo americano. E aí, a grande parte da polêmica é um pouco isso, porque o governo americano começa a enviar dinheiro para recuperar esses bancos e muitas pessoas criticam porque o governo americano não incentiva a população, que começa a viver uma série de problemas, porque você começa uma grande crise, ela começa aqui, mas ela vai atingir vários setores, porque os bancos começam a quebrar, então todo mundo que tem dinheiro para banco também começa a quebrar, os investidores, o mercado financeiro, ele começa a se abalar, a credibilidade, então isso vai acabar gerando uma grande crise que vai diminuir o emprego, as pessoas começam a não poder pagar, então você tem o aumento da pobreza, da miséria, da diferença social, ela fica muito mais latente a partir desse momento e os Estados Unidos ainda não se recuperou. Apesar de alguns indicadores econômicos melhorarem, você não tem uma melhora na divisão social, na qualidade de vida, a população continua sofrendo um pouco por causa desse problema, apesar dela não ser mais uma crise tão aguda. Existe uma dica de filme específico para contar um pouco mais sobre essa crise de 2008, ela é uma crise anterior à Europa, né? A Europa vai sofrer um pouco mais com isso, ela vai sofrer um baque em 2008. Em 2011 ela vai realmente apresentar seus problemas, mas existe um filme que pode ajudar bastante a questão dos Estados Unidos específico, que é um tema que a gente vai ver melhor mais pra frente, que é um filme de um cineasta chamado Michael Moore, e ele se chama Capitalismo, uma História de Amor. Ele vai explicar exatamente como isso acontece, uma série de entrevistas, e é bom porque permite que a gente possa conhecer um pouco mais da história das pessoas que sofreram, perderam suas casas e sofreram bastante com esse processo. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!